E aí pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a saga do Lanterna Verde e contar um pouco o que foi que aconteceu com o Hal Jordan, o que foi que aconteceu com a tropa dos Lanternas Verdes até chegar nessa fase aqui. Se você gosta de revistas em quadrinhos, se você gosta desse universo, por favor, siga a gente, siga no Instagram, @canal Entre Tiras e se inscreva aqui no YouTube, sai vídeo novo toda semana. Vamos embora. Bom, Hal Jordan foi criado em 1959 por John Broome e com a arte do Gil Kane. A criação do Hal Jordan começou na Era de Prata, né? Os roteiristas queriam tirar aquela fase mais mágica do Lanterna, né? Com o Alan Scott e trazer elementos de ficção científica que era um gênero que estava bombando na época. Então eles foram atrás de criar um personagem ligado ao espaço. E nada melhor do que fazer um personagem policial intergaláctico, né? Bom, você deve conhecer o Hal Jordan já, né? Eu acho que é um personagem amplamente conhecido. É o Lanterna Verde mais famoso. É o Lanterna Verde que mais tem feitos nas revistas em quadrinhos. Então ele é um personagem que dispensa um pouco da apresentação. Eu só quis contextualizar um pouco para vocês, porque é importante saber a origem da Tropa dos Lanternas Verdes, que começou aqui a ser apresentada nos quadrinhos junto com o Hal, né? Bom, para entender a saga do Lanterna Verde, um acontecimento é extremamente marcante e é extremamente importante, que é a destruição de Coast City. Coast City é a cidade do Lanterna Verde Hal Jordan e é basicamente a casa dele, é onde moram todas as pessoas que ele conhece, todos os amigos dele, onde fica a Ferris Aircraft, que é a empresa de aviação que ele trabalha. Então é de extrema importância para a história do Lanterna Verde, assim como Gotham é para o Batman e assim como Metrópolis é para o Superman, a cidade de Coast City. E ela é destruída numa batalha entre o Superman e o Mongul com a ajuda do Super Cyborg. Bom, tudo acontece no arco Reinado do Super-Homem, eu acho que é esse. Se não for esse, o nome vai estar aparecendo aqui. Lá de 1993, tá? Bom, o Super-Homem havia morrido, né? Como todo mundo sabe, na morte do Superman. E, basicamente, vários outros super-heróis, Supermans, apareceram para tentar reivindicar esse papel do Super-Homem. Foi o caso do Super Cyborg, do Erradicador, do Superboy e do super-herói Aço. O Super Cyborg, ele é um vilão, né? E ele é um cara que ele meio que quer ser o Superman. Depois que ele vê que ele não consegue ser o Superman, ele começa a odiar o Superman. E aí ele bola um plano com o Mongul para destruir Coast City. Por que não destruir Metrópolis? Bom, não sei, mas ele foi destruir Coast City. E é nessa que Coast City é destruída, né? O Mongul, ele basicamente queria fazer o planeta de batalha dele, né? Na Terra, ele queria fazer um planeta de batalha na Terra. E a cidade que ele escolheu para montar a base dele foi Coast City, que é a cidade do Hal Jordan. E eles acabam destruindo essa cidade por completo. Mais de 7 milhões de pessoas são mortas nesse assassinato, nessa destruição provocada pelo Mongul e pelo Super Cyborg. Então o Hal Jordan chega depois da destruição da cidade, junto com o Superman, que já havia sido revivido. Eles dois travam uma batalha com o Mongul e vencem o Mongul. Já o Super Cyborg, ele é derrotado depois que todos os outros Supermans, o Erradicador, o Superboy, o Aço e o Superman Clark Kent, decidem se unir para derrotar ele. E é basicamente o que acontece, só que o Erradicador se sacrifica para matar o Super Cyborg. Resumindo, o Hal Jordan não tinha de quem se vingar. Basicamente, ele tinha perdido a cidade dele, 7 milhões de pessoas tinham morrido, e ele não tinha de quem se vingar, porque não tinha mais ninguém para ele se vingar. Agora que a gente entra no arco Crepúsculo Esmeralda. Logo após a destruição de Coast City, o Hal Jordan ele se vê meio louco. Cara, imagina, você é o super-herói do setor inteiro intergaláctico. O lugar que você mais deveria se preocupar é com a cidade que você mora, certo? Porque você mora lá, então você não quer que a sua casa seja destruída e junto com todos os seus amigos. E vendo essa situação, vendo que ele não conseguiu salvar a tempo o Coast City, o Hal Jordan decide tomar a decisão mais imbecil e na minha opinião, a que menos faz sentido para um personagem como Hal Jordan. Ele decide reconstruir Coast City usando seu anel,
Só que, assim, ele sabe que aquilo ali não dá. Ele sabe que não dá pra reconstruir a cidade inteira junto com as pessoas, né? Trazer as pessoas de volta à vida com o anel. E mesmo assim ele faz. E é lógico que os guardiões do universo, eles iriam olhar pra aquilo e falar: pô, cara, você não pode fazer isso. Isso é contra as regras de Oa, é contra as regras da Tropa do Lanterna Verde. Sabendo disso, sabendo que os guardiões não gostam, Hal Jordan continua fazendo a mesma coisa. Ele continua fazendo isso e aí causa um problemão pra ele. Como o Hal Jordan continua fazendo isso, os Guardiões do Universo decidem mandar alguns Lanternas Verdes junto pra destruir, pra tomar o anel do Hal Jordan de volta, né? Só que daí o Hal Jordan consegue vencer todos. Eu não sei de onde tiraram que o Hal Jordan, com o poder de um anel, conseguiria vencer a tropa inteira dos Lanternas Verdes. Mas como eles estavam meio que forçando essa parada do Hal Jordan ter ficado louco, eles fizeram isso. E aí o Hal Jordan derrota uma pá de lanterna. Os Guardiões se veem encurralados, soltam até o Sinestro pra ir atrás do Hal Jordan, pra matar ele, pra destruir ele, pra arrancar o anel dele. E ele sai matando geral, sai derrotando geral. Ele não mata todo mundo, mas ele mata uma boa parte do pessoal, incluindo o próprio Sinestro, que foi libertado pelos Guardiões só pra destruir o Hal Jordan. E o Kilowog, que é o amigo dele. Sim, o Kilowog morre aqui nessa cena brutal aí contra o Hal Jordan. Já que todos os Lanternas Verdes haviam sido derrotados, eles não iam precisar dos seus anéis. Então, o Hal Jordan ele decide usar os anéis dos Lanternas em cada dedo dele. E aí tem esse painel maravilhoso aí. Eu acho lindo isso aí, eu acho muito bacana. Embora eu não concorde com essa fase do personagem, eu acho lindo esse painel dele com todos os anéis nos punhos. Eu acho muito show de bola. Então, ele vendo que ele precisa de mais poder para restaurar a Coast City, ele decide: bom, eu já derrotei os Lanternas Verdes, não tem ninguém protegendo Oa. Quem são os seres mais poderosos que eu conheço? Os Guardiões. Então eu vou pra lá tentar derrotar esses anõezinhos e pegar o poder deles. E é basicamente o que ele faz. Ele vai pra Oa, derrota os Guardiões e absorve a bateria central, a bateria que dá poder aos Lanternas Verdes. Então, resumindo, o Hal Jordan ele destrói a tropa dos Lanternas Verdes, ele destrói Oa, ele rouba toda a fonte de poder dos Lanternas Verdes e mata 95% dos Guardiões. Só sobra um, que é o único que a gente lembra o nome, que é o Gauntlet. O Gauntlet fica vivo para justamente conseguir mandar o último anel dos Lanternas Verdes para a Terra de novo, para outra pessoa conseguir virar o Lanterna Verde. E aí que entra na história Kyle Rayner. O Kyle Rayner ele é um artista plástico que vive na Terra e ele recebe um anel e a missão é bem simples. Bom, você agora tem que reerguer a tropa dos Lanternas Verdes e parar o Parallax Hal Jordan. Hal Jordan ele se torna o vilão Parallax depois que ele pega todos esses anéis. E é importante você lembrar desse nome porque esse nome é bem importante aqui na saga dos Lanternas Verdes e ainda vai dar muito pano para manga nessa história que eu tô contando para vocês. Então, sempre que eu falar Parallax, lembre-se que se trata do Hal Jordan, tá? O Hal Jordan do mal. Agora entram os arcos mais podres que vocês podem imaginar. Esses dois arcos que eu vou citar agora, que são sequências, eles são ruins, não recomendo você ler. Só pra esse vídeo já dá pra você entender o que aconteceu. E eu tô falando de Zero Hora e a Noite Final. Esse arco Zero Hora, ele surgiu nas HQs porque a DC viu que, mesmo depois de Crise nas Infinitas Terras, o que tinha acontecido, ao invés de arrumar toda a cronologia, eles estavam bagunçando de novo. Então eles falaram: poxa vida, a gente tem que fazer uma minissérie aqui pra resolver isso editorialmente. Quem é que a gente pode usar como vilão? Bom, a gente pode usar o Hal Jordan, né? Por que não fazer o Hal Jordan, com os poderes que ele adquiriu, ser o vilão desse arco? E é então que começa Zero Hora. Beleza, depois de toda essa loucura aí, Hal Jordan, agora Parallax, decide usar o poder que ele adquiriu na bateria de Oa para voltar no tempo e refazer a linha cronológica da DC ao belo prazer dele. Por que que ele consegue voltar no tempo com os poderes dos Guardiões do Universo e da bateria de Oa? Não faço a menor ideia, não me pergunte por quê, mas ele consegue. E aí cabe, lógico, a Liga da Justiça e ao novo Lanterna Verde Kyle Rayner impedir ele. Então começa uma loucura. Heróis mais novos encontrando suas contrapartes mais velhas, heróis mais velhos encontrando suas contrapartes mais novas. Começa uma bagunça danada na linha cronológica da DC, linhas do tempo sendo apagadas, personagens deixando de existir, personagens começando a existir. E aí o que você precisa saber mesmo desse arco
é que os heróis se reúnem e eles derrotam o Parallax. Porém, o Hal Jordan não morre aqui, ele não é derrotado oficialmente aqui, ele só é meio que derrotado e beleza, organizamos agora a nossa cronologia. Você já foi útil, agora some por um tempinho aí que depois a gente vai te usar de novo. E é então que entra o arco A Noite Final. Esse arco também não é lá essas coisas, é melhor que Zero Hora, porém não é lá essas coisas. Esse arco você tem um Devorador de Sóis, o vilão Devorador de Sóis, que vem pra Terra pra devorar o Sol. Vejamos, olha só que loucura. Basicamente o que acontece é o seguinte, esse tal vilão Devorador de Sóis chega na Terra, começa a sugar a energia do Sol, e aí a Liga da Justiça começa a ver que, bom, sem o Sol a gente não consegue sobreviver na Terra, certo? Começa a dar um montão de problema na Terra, clima ficando descontrolado, ecossistemas deixando de existir, o planeta esfriando cada vez mais. E então a Liga da Justiça, o Superman, a Mulher Maravilha, o Batman e o resto da Liga, né? Lembrando que o Superman, ele tava fraco porque, bem, o poder dele vem do Sol. Então, sem o Sol, ele não consegue ter força e assim sucessivamente. Eles descobrem que a única maneira de derrotar o Devorador de Sóis é usando alguém que tem um poder de controlar energia. Então, eles obviamente decidem usar o nuclear para fazer isso. Sacrifica, ele derrota o Devorador de Sóis, só que o Sol da gente tá fraco demais, o Sol da gente apagou. O Sol apagou, então, lógico, quem vai ligar o Sol vai ser o Hal Jordan Parallax, que, bom, agora ele também tem esse poder de ligar o Sol. Ele vai lá e se sacrifica, ligando de novo o Sol, e morre como seu último ato heróico. E como ninguém permanece morto nos quadrinhos, principalmente se você for um membro da Liga da Justiça, Hal Jordan não morreu, aliás, ele morreu, mas ele vai retornar agora no arco chamado Dia do Julgamento. Esse arco, particularmente, eu não li Dia do Julgamento, eu não sei a história exata, só que o que você precisa saber desse arco é que o Hal Jordan, o espírito do Hal Jordan, a alma do Hal Jordan, foi escolhida pelo Espectro, a identidade que incorpora a vingança divina, a ira de Deus. Ele escolhe o Hal Jordan para ser o novo Espectro e é basicamente um motoqueiro fantasma da DC. Ele vai atrás das pessoas e pune elas pelos crimes e pelos pecados que elas têm. É basicamente isso. E aí o Hal Jordan se torna o Espectro e aí ele volta pra cronologia da DC, volta pro mundo da DC, consegue interagir com os heróis, só que ele tá naquele novo trabalho, né, de ser o Espectro. Ah, Pedro, beleza. O Hal Jordan está morto, virou o Espectro, não existe mais Tropa do Lanterna Verde, não existe Guardiões do Universo e o Kyle Rayner é o único Lanterna Verde. Beleza, tá certo. Como é que a tropa volta a existir? Como é que os Guardiões do Universo voltam a existir? Como é que o Lanterna Verde, Hal Jordan, volta à vida? Como é que os outros Lanternas Verdes voltam a ser Lanternas Verdes? Estou falando do Joe Stewart, estou falando do Guy Gardner. E como é que os Lanternas Verdes mortos voltam? Porque eu comecei a ler isso aqui e eu não entendi foi nada. Tinha Lanterna Verde que estava morto, que está vivo. Tinha Lanterna Verde que não era mais Lanterna Verde e volta a ser Lanterna Verde. E o Hal Jordan está vivo. Como é que isso acontece? Então eu vou explicar agora, tá? Bom, o que eu vou falar agora é a mais esfarrapadas das desculpas que a gente tem nos quadrinhos. Bom, vamos combinar que matar o personagem principal dos Lanternas Verdes, o Hal Jordan, o Lanterna Verde mais conhecido, não faz muito sentido editorial. Afinal de contas, é a mesma coisa de você matar o Superman. Ele não vai ficar morto por muito tempo. A gente sabe que não vai, porque ele é um personagem muito icônico. Então, resolveram trazer de volta a tropa dos Lanternas Verdes e deram a seguinte desculpa. Parallax, ele era uma entidade, a entidade do medo, e ele estava aprisionado na bateria de Oa. Após o Hal Jordan absorver a energia da bateria de Oa, ela meio que fica pura. Então agora ela consegue se religar e o Gauntlet, que era o único guardião sobrando, consegue poder suficiente para trazer de volta tanto os Lanternas Verdes mortos, como os outros guardiões, e trazer de volta a tropa dos Lanternas Verdes. São ressuscitados Kilowog e Sinestro, porque a explicação que eles dão é basicamente essa. Quem morreu, morreu pelas mãos de Parallax. Como o Parallax foi destruído, né, que ele se sacrificou lá para o Devorador de Sóis, as mortes que ele causou
Reseta. Não me pergunte, não fale assim, Pedro, isso é muito ruim, porque eu realmente acho muito ruim. Mas, cara, é o que eu falei, é um personagem tão icônico que eles precisavam trazer de algum jeito ele de volta à vida, e geralmente isso acontece dessas maneiras podres que acontecem nos gibis. Mas enfim, ele volta de volta à vida. Aliás, o Hal Jordan ainda não, mas os outros personagens voltam, a Tropa da Lanterna Verde tá de volta, os Guardiões estão de volta. E agora eu vou falar sobre o que acontece com cada Lanterna Verde, desde a morte do Parallax, desde a destruição da Tropa dos Lanternas Verdes, até chegar na saga dos Lanternas Verdes do Geoff Johns. Vamos começar com o Lanterna Verde titular desse tempo, o Kyle Rayner. Bom, o Kyle Rayner, ele começa a ser o Lanterna Verde depois da queda de Oa, né? Depois da destruição da tropa. Então, basicamente, não tem muita mudança de status para esse personagem. Ele continua sendo o Lanterna Verde titular da Terra e ele continua sendo um Lanterna Verde. Afinal de contas, ele nunca deixou de ser Lanterna Verde. John Stewart. Esse aqui é bacana. O John, o que acontece com ele é basicamente o seguinte. Ele é um dos Lanternas Verdes que vão lutar contra o Hal Jordan. E ele perde, lógico, né? Porque, bom, a tropa acabou, então obviamente quem lutou contra ele perdeu. E como o Hal, depois que derrotou o pessoal, pegou os anéis, o John Stewart ele fica meio de escanteio. Ele tá sem os poderes, tá sem os anéis e ele vai tocar a vida dele. Ele vira arquiteto nesse tempo, é uma doideira assim, tipo assim, ele é bem escanteado das HQs da DC, ele aparece esporadicamente, fazendo uma participação em alguns títulos, mas nunca com muito destaque. E o Guy Gardner, agora falando sobre o queridinho do momento, né? O Lanterna Verde Guy Gardner. O Guy Gardner ele tem um dos piores desenvolvimentos nesse meio tempo. O Guy Gardner, ele continua querendo ser herói, só que ele tá sem um anel. Então, a saída que os editores utilizaram para usar o personagem foi dizer que ele, na verdade, tem descendência alienígena. Tinha um alienígena na família dele e o gene foi passando. E aí, numa batalha contra o General Zod, Guy Gardner bebe água de uma fonte alienígena e isso ativa o gene da raça alienígena que ele pertencia e ele fica com superpoderes e se torna o super-herói chamado Warrior. Como Warrior, o Guy Gardner ele tem poderes igualzinho o Metamorfo. Se você assistiu o Superman, você vai saber. Ele tem poderes de transformar os seus braços em armas. Então ele consegue transformar a mão dele em martelo, em, sei lá, uma espada, uma tesoura e etc. Ele também tem, lógico, o pacote completo, né? Ele tem regeneração, ele tem super força, ele tem super resistência. E uma coisa que eu acho muito bacana do Geoff Johns nessa fase aqui é basicamente que começa, o Guy Gardner perde todos esses poderes e nunca mais ninguém fala nada. Ele basicamente volta a ser o Lanterna Verde, perde os poderes e ninguém fala mais nada. E nem ele toca no assunto. Ele voltou a ser Lanterna Verde e acabou a história. E, bom, essa é uma fase bem ruim. Assim, não faz muito sentido, né? É o que eu acabei de falar. É um roteiro muito do safado, né? E agora, a estrela do vídeo, Hal Jordan. O Hal Jordan, ele continua como Espectro. Só que ele não quer ser o Espectro, porque ele não concorda com o que a entidade preza. Ele não concorda com os ideais da entidade. Então, o que é que ele faz? Ele começa a meio que tentar se livrar do Espectro. E aí ele descobre que o Parallax ainda está dentro dele. Ele ainda está sendo controlado por Parallax. Então o Espectro vê e fala, opa, peraí, eu estou habitando um corpo que precisa ser vingado, que precisa do expurgo. Eu preciso fazer justiça com esse corpo que eu mesmo estou habitando. Então começa uma briga entre Parallax e Espectro. Então basicamente o Espectro ele fala, ó, eu sou mais poderoso que o Parallax, então eu vou expurgar o Parallax do corpo desse terráqueo. Ele expurga, ele remove o Parallax do corpo do Hal Jordan e após remover o Parallax ele percebe, poxa, eu removi a única coisa que me mantinha sendo necessário nesse corpo. Porque eu não preciso vingar mais nada, já que o mal não habita mais esse corpo, já que esse cara não precisa mais de mim. Então, basicamente, ele fala, então tá bom, já que eu não vou habitar mais esse corpo, eu vou devolver a sua alma para o seu corpo, você vai voltar à vida e eu vou procurar outra pessoa para eu me enfiar lá e continuar como espectro. E é basicamente isso que acontece. Uma desculpinha esfarrapada? Sim. Gostei? Gostei, porque eu gosto do Lanterna Verde Hal Jordan. Eu gosto da dinâmica que passa esse Lanterna Verde. Eu gosto do Hal Jordan como Lanterna Verde, eu gosto da autoridade que o Lanterna Verde Hal Jordan tem
perante os demais. Ah, Pedro, e o que é que acontece com o Parallax? Bom, a gente descobre que o Parallax, ele era uma entidade, ele literalmente tem uma forma física, que é essa aí que está aparecendo aí na tela, e o Parallax é meio que destruído pelo espectro. Lógico que ele vai voltar, afinal de contas, o Parallax é meio que a entidade que comanda o medo que traz os anéis amarelos da tropa Sinestro. Então, basicamente é isso que acontece com o Parallax. Ele se torna meio que a bateria central da tropa dos Lanternas Amarelos. Beleza, Pedro, mas o Hal Jordan, ele matou todo mundo, né? Ele destruiu a tropa dos Lanternas Verdes e matou a galera. Então ele é aceito, assim, do nada na tropa de novo? Como é que isso acontece? Bom, na verdade, ele é aceito novamente na tropa como se nada tivesse acontecido. A desculpa que o Geoff Johns dá aqui é que, na verdade, o Hal Jordan, ele foi possuído desde o princípio pelo Parallax. Ele fez tudo o que fez porque o Parallax estava controlando a sua mente. O Parallax estava influenciando ele, assim como Sauron influenciou Saruman. Ele influenciou o Hal Jordan para destruir a tropa e até Oa e libertar ele. Então é basicamente essa é a desculpa que o Geoff Johns arruma para essa fase. E cara, sinceramente, essa eu de fato, genuinamente gosto. Porque, cara, é muito aquém do Hal Jordan simplesmente enlouquecer e sair matando todo mundo, incluindo os amigos dele, como o Kilowog, cara. Isso não faz sentido. Por que que ele faria isso? Ele é o Lanterna Verde que tem mais força de vontade pra superar o medo, sacou? Eu gosto dessa saída. E essa fase do Geoff Johns é bem bacana. Eu recomendo a leitura disso aqui. Não é à toa que eu tô fazendo a coleção da Saga do Lanterna. Bom, e você, tá fazendo a Saga do Lanterna? Deu pra entender? Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, pode mandar aí nos comentários que eu vou te responder, tá certo? Reiterando mais uma vez, se inscreva no canal, vídeo novo toda semana, e siga a gente no Instagram. Todo quadrinho que eu leio lá, eu boto uma resenhazinha no Instagram. Então segue lá, acompanha o conteúdo, tá? @canal Entre Tiras. É isso, pessoal. Você pode estar conferindo os outros 2 vídeos aqui do canal, tanto a história e a origem do personagem Ken Parker, como o vídeo que eu tô montando essa estante que tá aqui atrás de mim, tá? E é isso. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.